A gente vai, então, conversar bastante sobre legal design, sobre como a gente junta o direito e a parte visual, né? Vou deixar aqui o tema, o pessoal está perguntando o tema da live, né? Que é como tornar os seus documentos jurídicos mais interessantes, né? Mais assertivos, através do legal design. Isso. Bom, Kelly, eu acho que vou deixar você se apresentar um pouquinho, contar para o pessoal como que você foi parar com o legal design, o que te levou até esse tema e como que é o teu trabalho hoje através dessa área. Tá ótimo, então vamos lá. Então, gente, eu sou uma advogada que foge um pouquinho do tradicional, então vocês não vão me ouvir falando com excesso de termos difíceis, com excesso de juridiquês, eu vou na contramão de tudo isso, mas não quer dizer que eu desrespeito da forma, muito pelo contrário, admiro demais, e acho que tem espaço para todo mundo nesse universo aí enorme que é o nosso universo jurídico, né, gente? Então vamos lá, meu nome é Kelly, eu sou a Kelly Basso. Eu sou advogada, sempre atuei na área tributária, com direito tributário. Então, saí da faculdade e já caí nessa área, gente, desde o comecinho lá da faculdade. Então, eu sou pós-graduada pela FGV em Direito Empresarial e eu também já tive a honra de ser monitora do Laboratório de Inovação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, no ano passado. E daí, gente, vocês que são advogados assim como eu, vocês sabem que a área tributária não é lá aquela área mais gostosa de se atuar diariamente. Tem muita coisa complexa, tem umas coisinhas que são mais chatas, uns pormenores que acabam complicando a vida da gente. E enquanto eu atuava na área tributária, eu comecei a me frustrar um pouco. Gosto de brincar falando que eu sou uma ex-advogada frustrada, porque eu entrei na faculdade achando que eu ia salvar o mundo, que eu só ia proporcionar o bem, que eu ia ser um instrumento da justiça. E daí, quando eu me formei, comecei a atuar, eu fui, calma, não é bem assim. Levei aquele susto inicial que eu sinto que muitas pessoas, muitos advogados tomam esse susto inicial, né? Daí, quando eu tomei esse susto, ao mesmo tempo, eu estava tentando buscar alguma alternativa de tornar o direito tributário algo mais acessível. Porque eu falava, gente, é inaceitável isso. Eu trabalho com isso daqui desde que eu comecei a conhecer o direito, eu ainda tenho dúvida, eu tenho dificuldade de transmitir essa mensagem, então eu preciso de alguma forma tornar isso daqui mais acessível para as pessoas. Foi aí que eu encontrei o legal design, é aquela área que me brilha os olhos. E enquanto eu comecei a encontrar ele também, eu peguei e eu vi que tinha essa falta no mercado, sabe? Que estava tudo ao nosso redor evoluindo, que a nossa forma de consumir conteúdo, a nossa forma de consumir informação estava sendo alterada cada dia mais. E a gente não via isso sendo refletido no direito. Isso tem mudado na questão de publicidade, em várias outras áreas, mas no direito eu não vi isso acontecendo. E eu falei, poxa, acho que a gente tem algo que pode trabalhar nisso aí. E daí eu comecei a pesquisar mais. Eu me deparei com algumas informações, como por exemplo, o Stanford, eles fizeram uma pesquisa, e eles notaram que 97% dos usuários não liam os termos de uso, eles iam direto para aceite. E assim, é 97%, gente, isso é um número muito alto. E isso começou a me fazer refletir, caramba, eu posso ser a melhor advogada do mundo, eu posso escrever o melhor documento possível para o meu cliente, trazendo o mais complexo que eu tiver de direito, o mais fino que eu tiver com relação a isso, mas se as pessoas não lerem, não vai adiantar nada. Eu posso ter a melhor mensagem, mas se o usuário não receber essa mensagem, não vai adiantar nada. E daí foi aí que eu me encontrei nessa área. E é um caminho legal de se contar, porque muita gente talvez esteja passando por essas nuances aí de se Uhum, perceber numa nova perspectiva, né? Assim, achou que fosse uhum, fazer um caminho no direito, acaba indo para outro lado. E esse fato que você comentou agora, né? Esse dado de 97% não lerem e não estarem atentos ao que está realmente proposto ali, é muito preocupante, porque é uma maioria sim. enorme, né? E daí a gente diz, bom, então tudo que foi pensado e feito não está chegando para ninguém, ou melhor, está chegando para só 3% de todo mundo que lê, ou que poderia ler. Para quem está chegando agora, ou quem está ouvindo pela primeira vez falar de legal design, o que na prática representa o legal design no teu dia a dia, Kelly? Tá, ótima pergunta, sensacional.
que acontece? O legal design, para quem não faz ideia, chegou aqui de paraquedas e quer entender um pouquinho melhor. O legal design, ele nada mais é do que quando nós aplicamos os princípios e a metodologia, a forma de pensamento do design dentro do direito. Por isso que tem esse legal aí no nome. E daí a gente traz toda essa forma de pensar, essa forma de ser mais prático, de tornar tudo mais acessível e mais claro para dentro do direito. Uhum, E isso são tanto para as pessoas que estão fora do direito, quanto para a gente que está dentro do direito também. Porque a gente sabe, muitas matérias que não são da nossa área, quando a gente tem que ler, nossa, a gente toma um susto, a gente fala impossível, eu uhum, não estudei isso aqui na faculdade. Então, é uma forma de tornar o ordenamento jurídico, não só os documentos, mas tudo que envolve o direito, a gente sabe que direito está presente em tudo. Então, uhum, tudo que envolve o direito, tornar algo mais acessível e trazer esses usuários, essas pessoas que utilizam o direito, que somos nós, advogados, os juízes, as pessoas que também, de qualquer forma, em algum momento da vida vão precisar desse direito, tornar isso mais acessível e trazer essas pessoas para perto, fazer elas também terem mais interesse nisso tudo. uhum, Então, é isso. Na minha vida, no meu dia a dia, foi uma forma que eu encontrei de trazer isso de uma forma mais clara, tanto para os meus clientes e quebrar um pouquinho essa questão do advogado ser aquele que quer te passar a perna, sabe? Do uhum, advogado ser aquele que quer ganhar em cima de você. E para mim, me dói no coração quando alguém chega e quer perguntar de um caso que outro advogado está cuidando para mim. uhum, Porque essa uhum, pessoa não está se sentindo segura com aquele advogado. E, sim, poxa, isso para mim é algo tão sério. Porque uhum, essa pessoa, ela precisa se sentir muito segura com você. É o caso da vida dela. Pra gente pode ser uhum, mais um caso, mas é o caso da vida dela. Então, isso me ajudou muito nessa questão. E também eu senti um retorno muito legal nos processos, porque eu trabalho muito com contencioso. E uhum, trabalhando com contencioso, a gente tinha muita dificuldade de expressar algumas coisas que fugiam do arroz com feijão para o juiz. Porque a gente uhum, sabe que tributário envolve muito essa questão de princípios e tudo mais. Eu tô aqui uhum. trazendo tributário, tô fugindo um pouco da área de vocês. Mas só para ser uma questão mais prática, foge, e daí a gente sentiu essa facilidade melhor. A gente via que quando a gente olhava com um olhar de amador e trazia isso para o juiz, facilitava, porque a gente tem processo pelo Brasil inteiro. Então, cai em vara única, cai esse processo em vara única, cai esse Sim. processo num juiz que não tem familiaridade. E a gente não pode prever, a gente não pode prever qual computador ele vai estar usando, se ele vai ter um computador ótimo e vai ter uma tecnologia incrível para acessar um link que demanda muito espaço e memória do computador, ou se ele Uhum. está acessando de um computador simples que já precisa ser trocado e passou aí do prazo. Então, E você falou de três pontos super interessantes, né? O primeiro, assim, um grande benefício que é essa questão da confiança, porque uhum, você consegue demonstrar de forma mais clara para o cliente, né? O caminho que o processo dele está tomando, ou uma ação que ele quer ajuizar vai ser direcionada. Então fica mais tangível também as etapas que para o advogado, né? Para a gente que já estudou, assim, tá ali no processo mental do que vai fazer, as etapas que vai seguir, ou não, dependendo do desenrolar do processo. uhum. Mas para o cliente é tudo inesperado. Então você vai trazendo previsibilidade e com isso aumenta a confiança no advogado, né? Sim, total. E daí você comentou outro ponto super legal, que é essa questão do juiz, né? Porque o pessoal fala, a gente pode mandar um link, pode mandar um QR Code, pode colocar assim. Eu acho até que isso é uma forma de facilitar. Talvez você perceba isso também, que ajude. Uhum. Mas se já estiver ali, por que não, né? Por que não ajudar mais ainda quem você quer que a pessoa leia e entenda? Total, total. Nesse ponto até dos passos, uma coisa que a gente tem implementado muito e que os clientes têm gostado muito é um e-mail welcome. Então, sabe essa Hum, sensação que a gente tem de quando a gente faz uma compra no iFood, uma compra no Mercado Livre, uma compra em todos esses temas, que eles estão reeducando a nossa forma de ter atualizações do serviço? Então, seu serviço foi aprovado, sua nota fiscal foi emitida, a gente gosta de ter isso. Isso ajuda a uhum, gente a trabalhar a nossa ansiedade, que a gente mesmo criou nesse mundo uhum, louco que a gente está vivendo, né? Então, com esse e-mail welcome, a gente também já passa quais mais ou menos vão ser as fases. Então, fica mais fácil a gente atualizar o cliente: olha, vai acontecer essa fase, não vai acontecer essa fase.
E isso faz com que a gente ganhe muito tempo naquela resposta de WhatsApp, sabe? Que a gente demora horas do nosso dia respondendo os clientes, que é total direito deles, mas que às vezes acaba tomando muito do nosso tempo, e com esse e-mail welcome já ajuda também. Então, isso é uma coisa que a gente tem adotado muito no escritório, que ajudou bastante. Não, uma super dica, assim, porque deve trazer uma sensação de não só proximidade, mas já primeira grande patamar de segurança. Assim, não, a pessoa já me disse o que vai acontecer, já sei, Uhum. já vou ligar, já vou mandar uma mensagem de texto, ou vou responder esse e-mail de alguma forma, já sabendo por que caminho a minha questão vai tomar, né? E a gente agora no Cálculo Jurídico tem tratado muito com várias áreas e com o direito tributário também. Então a gente percebe essa questão que você trouxe, que dentro do tributário também as pessoas têm mais receio, porque são quantias maiores, às vezes são questões controvertidas com o Estado, daí você fica, bom, será que aqui tem direito a uma restrição? Será que não tem? E daí, às vezes, um empresário não tem clareza ainda do que pode ou não fazer, fala, mas será que esse advogado vai conseguir restituir esse valor? Será que tem isso mesmo? Gera dúvida, né? Às vezes é um benefício super interessante que pode ter, mas se não está claro como vai ser conduzido, pode trazer dúvida. Você já passou por isso? Total, e eles têm medo às vezes de, poxa, eu vou falar com o fisco, eu vou levantar essa bandeira, não vai começar a ter um monte de fiscalização, eles vão começar a cair matando em cima de mim. Então Uhum. são inseguranças que pra gente que é advogado é algo normal, é algo no nosso dia a dia, a gente sabe o que efetivamente vai acontecer, mas esse cliente não. E às vezes a gente notou muito isso no escritório, quando a gente começou a ter esse olhar mais atento para os comportamentos dos clientes e para o tipo de cada cliente, o perfil de cada cliente, a gente notou muito que às vezes eles se sentiam receosos em se Uhum. abrir a esse ponto para perguntar. Então, a gente começou a colocar questões pontuais no meio da nossa reunião. Então, na reunião inicial, a gente tinha um checklist meio interno de questões para serem feitas e tudo para gerar essa segurança. E a gente também começou a aderir muito uma experiência do usuário mais aconchegante nas reuniões e tudo mais. Então, por exemplo, isso ia desde a forma com que a gente conversava com o cliente, de dar essa Uhum. liberdade nesse primeiro momento e ver, olha, até que ponto ele vai querer essa liberdade com a gente. Até Uhum. a xícara, vou trazer uma xícara que seja de um ambiente um pouco que remeta mais a uma coisa menos escritório, menos séria e que deixe ele mais confortável. Até a gente começou a ver que se não tinha a moça da copa pegando o café e levando, e que dava esse excesso de formalidade, e a gente mesmo levantava, ia lá, pegava o cafezinho e dava, não, imagina, eu pego café para você, tudo. Isso tornava uma proximidade mais legal, isso abria um pouquinho mais essa insegurança que o cliente tinha, e assim a gente ia conquistando a segurança dele. E a Uhum. gente só via isso porque a gente teve esse olhar atento, a gente quis reparar em toda essa experiência do usuário que a gente fala, né, dentro do legal design. Que legal. Então, também para quem está chegando, legal design não é só documento, né? Não, não é só documento. É, Ele. Pode eu falar, acho que fica desculpa. essa dúvida, né? Se é só com documento, não, então é só para peça, só você acabou de dar alguns exemplos de que talvez não seja. Não, não é. O legal design ele envolve toda a nossa experiência do usuário. O que é a experiência do usuário? A experiência do usuário é desde o momento que a gente descobre que a gente tem esse problema, até Uhum. antes mesmo da gente ter esse problema. São todos esses pontos de contato que envolvem a nossa prestação de serviço, ou o nosso produto, no caso, nós como advogados é a nossa prestação de serviço, com o nosso possível cliente ou nosso cliente efetivamente. Até o pós a prestação de serviço, como ele vai encarar essa prestação de serviço, qual vai ser o feedback dele, se ele vai levar isso para outras pessoas ou não. Então, é a gente fazer um estudo de tudo isso, para a gente conseguir entregar o melhor serviço, desde o momento de entregar o cafezinho para ele na sala de reuniões, até depois de ter prestado o serviço, mandar algum formulário, algum e-mail, para ver quais pontos a gente pode aprimorar e o que estava faltando. Porque às vezes é uma besteirinha para a gente, mas que para aquele cliente faz toda a diferença e acaba ajudando muita gente. Sim. Essa questão também da atenção, né? Da gente estar Uhum. olhando para as oportunidades, porque tem coisas que já estão ali, muito próximas, e se a gente souber olhar, é fácil de juntar. Agora, também, se não estiver conseguindo ter atenção, aí talvez nunca veja, né? Exato, sempre ter esse olhar
de iniciante mesmo, o olhar de uma pessoa que não tem pleno conhecimento com relação àquilo. Porque, inevitavelmente, quando a gente tem isso no nosso dia a dia, quando a gente todo dia lida com as coisas da mesma forma, inclusive os modelos. Um exemplo Uhum. claro, assim, ó, que eu falo muito no meu perfil. A gente às vezes está tão acostumado a usar o modelo, que a gente usa sempre aquilo, a gente sempre está replicando aquilo, advogado tem muito essa mania, a gente sempre está fazendo aquilo, Uhum. que a gente não para pensar que aquilo tá óbvio pra gente, porque aquele caso tá na nossa mesa faz 3 meses. Então aquilo Uhum. é óbvio, a gente só substituiu naquele modelo e tá lindo. Mas pode ser um caso mais complexo que precisaria de mais atenção. Então, se a gente afasta um pouquinho esse nosso olhar de especialista, de a gente sempre saber, sempre lidar com aquele problema, a gente consegue entregar um serviço melhor com coisas assim, banais, com coisas Uhum. muito pequenas e que fazem toda a diferença. Então, vai agora partindo para a questão dos documentos, que eu sei que Uhum. pode ser o que muitas pessoas aqui queiram saber. Então, podem ser desde coisas simples até tornar sua comunicação mais simples, mais objetiva, tirar um pouco esse excesso de adjetivo que a gente gosta de colocar, tirar um pouco esse excesso de formalismo que acaba dificultando a compreensão e questões também do layout. Então, tem muito cliente, eu acho que vocês já podem ter passado por isso, que você manda uma proposta, manda alguma coisa, e na primeira página ele já está te fazendo uma pergunta que se ele tivesse lido até o final, ele ia encontrar a resposta na última página. Então, isso acontece, e tá tudo bem, é normal, é algo que pode acontecer com o cliente, e a gente não pode só responsabilizar o cliente e falar, poxa, esse cliente é folgado? Meu Deus, o que está acontecendo? Não tem como a gente fazer isso, a gente também tem que se colocar no papel dele e pensar, será que não vale a pena eu colocar isso daqui, essa informação lá na frente e Uhum. mudar esse layout? Então, podem ser mudanças simples, que são relacionadas com escrita e layout, que já vão te ajudar muito, até algumas mudanças mais complexas. Tipo, preciso colocar um elemento visual aqui, isso vai auxiliar? Afinal de contas, somos seres visuais. Eu adoro falar isso lá no meu perfil, que o Visual Law é uma segmentação do Legal Design que eu sou apaixonada, que eu brinco que é a cereja do bolo, que é a parte visual do Legal Design. Então, a gente pode usar, por exemplo, uma linha do tempo, que torna mais fácil o juiz compreender a sequência de fatos que gerou aquele problema da demanda do processo, um fluxograma para mostrar qual é o funcionamento da empresa e por que determinado tributo incide ou não, ou algo que possa ajudar o juiz ou até mesmo as partes, no caso de um contrato, utilizar alguns ícones no contrato que facilitam Uhum. a navegabilidade naquele documento. Enfim, existem inúmeras formas de a gente facilitar tudo isso aí para os nossos usuários. E eu acho que você vai dando os exemplos, explicando como a gente pode ter, e agora você trouxe a questão de o que é o Visual Law e dentro do Legal Design, né? Porque eu acho que também tem um pouco, como são termos relativamente novos, a gente acaba associando um ao outro, né? Uhum. A gente está tendo no nosso blog falando um pouquinho sobre essas questões, acho que é legal, e você comentou da linha do tempo, vou puxar a brasa aqui para nossa sardinha e dizer que só que é do previdenciário tem linha do tempo lá, tem uma forma de você gerar linha do tempo com as informações de cada cliente, então já dá para aproveitar quem é do previdenciário, está lá disponível dentro do sistema. E o pessoal, Maravilhoso. é porque isso que você comentou, pensando no Amei. previdenciário, você vai contar a vida toda do cliente, o que aconteceu em várias etapas, fica E até bem os mais. períodos, por exemplo, uma aposentadoria híbrida para você explicar o que foi, voltou, o que aconteceu. Nossa, muito legal vocês facilitarem isso dessa forma, arrasou. Então, depois a gente coloca aqui embaixo. Quem já usou, comente. Sim, Mas depois a gente troca mais essa figurinha. sim, sim. Quem sabe a gente consegue criar e depois junto alguma coisa para o tributário também. Que tem vários Uhum. períodos, também dá para a gente ir fazendo construções. E fluxograma também eu achei interessante quando você comentou. Que tipo de fluxograma você mais vê, assim, que já deu impacto? Você lembra de algum caso com o fluxograma que tenha? Tem dois que eu acho muito legal. O primeiro é você utilizar um fluxograma nessa questão mesmo de demonstrar se houve ou não a incidência de determinado tributo na empresa. Porque assim, a gente sabe que, por exemplo, no caso de ISS, nossa, bem complicado você explicar o que aconteceu efetivamente. Porque, teve locação, então não incidiu. Mas não é bem uma locação. Você pegou e você prestou o serviço. Então, tudo isso, se você consegue fazer um fluxograma, desde o momento que começa a ser feito aquilo na fábrica até a prestação de serviço, no caso do ICMS, desde que começa a ser feito, ou no caso do ISS, até a prestação de serviço, você consegue detalhar e mostrar para o juiz, olha,
foi isso daqui que aconteceu. Uhum. E às vezes isso é muito bom porque a gente começou a implementar isso na parte administrativa. Porque quando a gente fala direto com a prefeitura, Uhum. é mais difícil a gente conseguir efetivamente a atenção deles, que eles costumam deixar Uhum. ir mais para o judicial. É muito difícil a gente conseguir converter um Uhum. processo na parte administrativa ainda. Então, quando a gente começou a implementar isso, foi muito melhor. A gente começou a ver um resultado muito legal com relação a isso. Fora isso, também vale muito dizer que o pessoal ainda confunde essa questão de fluxograma com linha do tempo e que não Uhum. são a mesma coisa, que tipo, a linha do tempo a gente usa quando as datas são extremamente importantes, a gente precisa ter atenção às datas ou ao horário, enfim, qualquer coisa. Por exemplo, Uhum. no direito penal, para provar que um crime foi cometido ou não. No fluxograma, não. No fluxograma são só as sequências de fatos que geraram alguma coisa. Então, Uhum. teve um caso também que foi muito legal, até falando disso do penal, que ela precisava mostrar sequências de fatos, uma advogada que é maravilhosa, que eu auxiliei ela numa questão. E ela precisava mostrar a sequência de fatos, e ela falou: eu preciso que tenha o teor do fluxograma, eu preciso que seja rico em informações, como em um fluxograma, mas eu preciso que tenha as datas como a linha do tempo. Né? Então vamos fazer uma linha do tempo mais elaborada. E foi muito legal esse caso, que a gente conseguiu mostrar que o cliente dela não tinha como ele estar em determinado lugar no momento que aconteceu o crime. Olha só. E foi muito legal. E assim, ela não é designer, eu auxiliei ela nessa questão e eu sou advogada. E a gente conseguiu elaborar isso. Então é muito legal levantar essa bandeira também de que você não precisa fazer algo tão complexo, tão elaborado para você começar a dar seus primeiros passos. Tem sim como você Uhum. começar a dar seus primeiros passos no legal design, no visual law, sem você precisar de ferramentas super complexas e tudo mais. Legal. É o lado super positivo de você olhar e falar: tem como desenhar? Tem. Vamos desenhar aqui. Vamos... É, exatamente, exatamente. E eu acho que às vezes fica mais fácil de você conseguir provar, mesmo que você falou, nossa, que legal, né? Conseguir gerar ou prova ou respaldo para uma prova de que Uhum. era inviável, no espaço e tempo que a gente conhece, ter uma relação, né? Entre, você estava falando que a pessoa não poderia estar naquele lugar, então Uhum. vai dando mais concretude também. Sim, sim. E às vezes você falou até dessa questão de desenhar, eu adoro, porque para mim o legal design, ele é a representação, sabe quando a gente está na faculdade e está aprendendo família e sucessões e a gente fica desenhando o triângulo e a bolinha e fica Hum, desenhando tudo aquilo? Para mim isso é o legal design. A gente entender que a gente precisa desenhar o triângulo e a bolinha e que não é todo mundo que vai desenhar, então a gente pode desenhar para eles e tá tudo bem, isso daí já vai ajudar muito eles. e eu acho que se não ajudar para todo mundo, também não vai atrapalhar, sabe? Exato, exato. Então, por que não usar mais uma ferramenta, né, que pode trazer mais a atenção? Porque as Uhum, imagens têm, você estava falando de ser visual, elas trazem mais a nossa atenção, né? uhum, Então, e quantas áreas, né? A gente já falou aqui do previdenciário, do tributário, família, sucessões, penal. Então, tá disponível para qualquer área do direito, assim, não uhum. tem que escolher, mas eu trabalho com essa área, talvez não tenha. E como na parte administrativa, né? Eu achei super interessante essa questão da área administrativa, porque muita gente às vezes acaba desistindo e fala, não vai ter por lá mesmo, já vamos fazer na esfera judicial. E talvez Isso. o que esteja faltando é o caminho certo. Exato, exato. Às vezes, é perfeito o que você falou. Às vezes é exatamente esse o ponto, a gente encarar isso. Tanto que o legal design a gente usa a metodologia do design thinking, né, para aplicar, que Uhum. são aquelas 5 etapas. Primeiro a gente descobre, depois a gente interpreta, depois a gente tem a ideação, depois a gente faz a experimentação e depois a gente faz a evolução. Então tem Uhum. essas 5 etapas. Se a gente sempre pegar e ver um problema e tentar interpretar o que está acontecendo, por como a Uhum. gente pode alterar isso efetivamente, independente do problema, de alguma forma você vai conseguir achar alguma solução, sabe? Não adianta a gente pegar e falar que isso daqui não vai adiantar, não vai resolver. Se você realmente confia naquilo, eu também sou completamente contra a gente ficar abarrotando o judiciário ou as instâncias administrativas de coisa que não recurso que é só para ganhar tempo. Sou muito contra isso, a não Uhum. ser que seja um caso muito específico. Mas exatamente esse ponto vem nessa questão. Se não for só por caráter protelatório,
existe uma possibilidade sim de você pensar, seja nas instâncias administrativas, então pega aquela decisão, dá uma olhadinha, que ponto ele não viu, que ponto era óbvio e ele não viu para não julgar aquilo. Então, como eu vou conseguir chamar mais atenção? Às vezes, tirar aquele excesso, sabe? Por exemplo, nesse caso, quando a gente está falando direto com a prefeitura, a gente sabe que eles sim já têm um conhecimento, a gente não corre o risco de cair numa vara única, por exemplo, que às vezes o juiz ele pode ter não ter um conhecimento tão amplo com relação àquele caso específico. Lá não, na prefeitura, com certeza eles vão ter muito mais esse conhecimento. Então a gente consegue mudar completamente a forma com que a gente vai falar, o assunto, dá pra gente ir muito mais direto ao ponto, não precisa ter uma introdução tão grande. Então é muito legal a gente pegar e ter essa visão e se perguntar para quem que eu tô escrevendo isso, sabe? Por que que essa pessoa não tá olhando? A gente começou a fazer também algo que era muito legal. O que a gente falava? A gente falava, olha, você pode pegar o processo aqui, não tem problema, mas eu tô te juntando esse cálculo que vai ser o valor dos meus honorários que você vai pagar se a gente for para a justiça. Então você vai pagar isso, os nossos processos têm durado em média tanto tempo, e é tanto tempo que vai demorar um processo e vocês vão estar gastando dinheiro público. Isso também era muito legal, porque a gente mostrava para a pessoa que aquela automatização que ela estava gerando não ia ser boa nem para a gente, nem para eles, não ia ser boa para ninguém. Ninguém ia sair ganhando com isso, a gente só ia adiando um problema. Então a gente começou a usar isso também, foi bem legal. Nossa, isso é um ponto muito interessante do design, né? Que é de olhar para outra pessoa que vai fazer o uso daquilo, não é só para ser constrói pensando em alguém, né? O design, para qualquer tipo de coisa. E você vai meio que propor para a pessoa uma solução que ela às vezes não viu. Ela, como você disse, vai tirar do automático e falar: olha, vamos aqui junto resolver logo essa questão, porque todo mundo vai sair ganhando, né? Isso. Estava perguntando aqui para a gente, além das petições, como é que a gente pode usar o legal design em outros documentos do direito? Tá. O que eu acho muito legal a gente prestar atenção em tudo. Primeiro de tudo, é assim, o básico para você conseguir tornar seus documentos, sua forma de atendimento tudo mais assertivo, é você pensar nessa metodologia do design thinking mesmo, que são essas 5 fases, que é a descoberta, a interpretação, a ideação, calma, a experimentação e a evolução. Eu sempre me confundo, gente, porque são 5, mas existem pessoas que pregam que são 4, 3. Tudo isso depende muito do seu projeto e de quem está te explicando. Mas eu acho que para quem está começando, essas 5 fases são as principais. E daí a gente começa com a descoberta. O que acontece na descoberta? Isso vale para tudo, gente. Eu vou citando até exemplos para vocês irem entendendo. Na descoberta, a gente entende qual é o nosso problema, quais são as consequências daquele problema. Por exemplo, as partes estão demorando muito para assinar um contrato. Nossa, esse contrato aqui ele está me gerando muito litígio, então está entrando muita demanda judicial por conta desse contrato. Ou no caso de uma petição, poxa, o magistrado ele não está aceitando minha nova tese, é uma tese que já é julgada, mas ele não está conseguindo entender que realmente isso deve ser aplicado ao meu caso. Então, essa é a parte que a gente localiza isso, a gente descobre o que está acontecendo, qual é o problema, e a gente tenta ver como a gente vai solucionar. Daí, nessa outra parte, que é a da interpretação, a gente vai pegar tudo isso e agora a gente vai ver. Será que o problema realmente é esse? Como a gente pode solucionar isso? Para a gente fazer essa interpretação, a gente vai obter dados. E assim, a gente que é advogado, a gente não trabalha muito bem com essa obtenção de dados, é algo novo pra gente. Inclusive, vocês estão aí para provar isso, que a gente precisa de ajuda para obter esses dados, não é algo que é habitual da gente. E daí a gente pode obter isso desde com auxílio da jurimetria, a gente pode obter isso com auxílio de uma pesquisa enviada para o próprio cliente, entrar em contato com o advogado que cuida diretamente daquele caso, se for uma empresa, com o saque, com a ouvidoria, com as pessoas que estão ouvindo aquela reclamação, com as pessoas que têm contato com aquele problema. E daí, depois que a gente pega tudo isso, tá na hora da gente pegar e ter a ideação, que é a fase de ter ideias. Como a gente vai solucionar esse problema? Tem até um caso que é muito legal, que é da OLX, que eles viram que o número de fraude estava crescendo. Eu não sei, todo mundo aqui conhece a OLX, gente? Comenta aqui embaixo se vocês conhecem a OLX ou não. Acredito que hoje em dia muitas pessoas devem conhecer. Acredito que sim. Mas a OLX é um site muito similar ao Mercado Livre, que você pode anunciar os produtos e você faz vendas dentro da plataforma. Eles notaram que
Tá tendo muita fraude dentro da OLX. E daí eles começaram a fazer umas pesquisas, e daí na fase da interpretação eles notaram que isso estava acontecendo porque várias pessoas estavam fazendo a negociação fora da plataforma. Uhum. E fora da plataforma eles não tinham controle, então a gente tinha um problema, eles precisavam manter essas pessoas dentro da plataforma. E eles já tinham um documento que explicava tudo isso, falava, olha, esse é o nosso problema, isso daqui, essas são as questões, você não pode sair da plataforma, não negocie fora, não pague um valor por fora, enfim, um documento explicando tudo isso. Só que o usuário não tinha acesso a esse documento, então eles tinham um problema. E aqui até a Maria, ela falou, sim, estava tendo muitos golpes, sim, estava tendo muitos golpes, e essa visão que os usuários estavam tendo da plataforma é o que mais preocupavam eles. Porque não era nenhuma questão jurídica e tudo mais. Mas imagina você ser associado a uma plataforma que tem muito golpe, que é uma plataforma insegura. Isso era um medo muito grande deles. E daí eles pegaram, e qual foi a parte da ideia deles, a ideação? Eles falaram, olha, a gente precisa que essa informação chegue até essa pessoa. Então, a gente vai bombardear essa pessoa com essa informação em todos os momentos. Em todas essas jornadas do usuário que ela tiver, ela vai receber uma informação. Então, eles colocaram um robozinho que no chat, se falava qualquer palavra que remetia a sair da plataforma, ele já enviava uma notificação para a pessoa, ó, não saia da plataforma, porque a gente não se responsabiliza, não faça o pagamento. E eles começaram a fazer tudo, até o momento que a pessoa vê o anúncio, até ela efetivamente comprar ou sair da plataforma. Foi muito legal. E eles começaram a focar também no Instagram, que eles viram, poxa, se o nosso público tá tendo essa visão, o nosso público ele também está no Instagram. Então vamos começar a deixar a gerar essas informações de qualidade, informações verdadeiras para as pessoas realmente se protegerem desses golpes, não só na nossa plataforma. E daí eles começaram a gerar muito esse conteúdo, tanto que eles cresceram muito no Instagram também por conta dessas informações, e deu super certo. E daí eles foram para essa parte, que é a experimentação, que eles colocaram tudo isso em prática, que é a parte que a gente põe em prática efetivamente qualquer coisa. Então a gente pode alterar a nossa cláusula do contrato, a gente pode tentar mudar a estrutura de uma petição para ver se os juízes conseguem ter mais atenção. É a parte que a gente experimenta. E assim, não precisa se frustrar com essa parte, porque querendo ou não, a gente está falando de seres humanos, então é possível sim que a gente tenha feito tudo certo, colhido as informações, pensado da forma mais empática possível, e mesmo assim a gente não consiga o melhor resultado. E é por isso que vem a última fase, que é a evolução. Então a gente pode ter a experimentação, não rolar, não deu certo, a gente precisa de outra alternativa aí, e a gente evolui essa ideia. O que eles fizeram, por exemplo, nesse caso da OLX? Eles começaram a ver quais golpes começaram a evoluir. Por exemplo, sempre aplicavam esse, começaram a aplicar outro. Então, antes mesmo desse golpe se popularizar, eles começaram a já prevenir, porque quando o golpe se populariza, quando ele começa a ser aplicado várias vezes, começa a dar certo. Se eles conseguem quebrar isso pela raiz, já vai melhorando. Então, essa é a dica para você aplicar o legal design em tudo. Siga essas 5 etapas e faça isso de uma forma ativa. Tente buscar outros advogados para fazerem isso com você. Se não for advogado, melhor ainda, porque são pessoas que têm uma visão por fora. Às vezes chama outras pessoas de outros setores da empresa, quem tem contato com aquele problema. Pode ser, chama a pessoa do cafezinho, fala, o que você acha que o cliente se sente desconfortável? Porque às vezes a gente está tão ligado na matéria da reunião e ela tá prestando atenção. Nossa, esse cliente tá super desconfortável. E a gente não. Então, chama todo mundo, senta, chama a equipe, faz essas reuniões. A gente lá no escritório, sempre de quarta, a gente faz essas reuniões e discute um pouquinho sobre isso. A gente pega, todo mundo tem aí a possibilidade de falar um pouquinho sobre a sua área, ver o que tá sentindo, o que tá faltando ou não. Até porque a gente tem essa questão da comunicação entre as áreas dentro de um escritório também, né? Que isso é bem importante. Que legal. E talvez dê para passar para outros colegas olharem, né? Assim, e passar, de repente, só uma construção e ver se ficou claro, porque às vezes é bem isso, assim como na parte escrita, quem está construindo se acostuma com aquela forma de escrita, a parte visual também. Se você constrói, talvez você fique muito acostumado com a própria construção que você fez, né? Sim, sim, total. A gente tem tendência a se acostumar mesmo. Por isso, é o mesmo princípio. Pega, vai dormir, depois você pensa melhor naquilo, vê melhor aquilo, ou chama alguém que não tem uma visão, não é acostumado com aquela matéria, que já vai ajudar muito
a ter uma percepção mais verdadeira com relação àquilo. E Kelly, quem for começar agora, né? Eu não tenho ninguém que saiba de design dentro da minha equipe, eu não estou pensando ou podendo contratar alguém agora de design para trabalhar em cima disso. Que tipo de ferramenta gráfica eu posso usar, sem que seja fácil, ou que por onde eu faço efetivamente? Que tipo de ferramenta eu uso para construir um fluxograma, ou para construir uma linha do tempo, ou para construir alguma coisa que eu consiga transmitir nesses exemplos que você deu, mas de forma fácil, porque né, a gente fala, eu sou artista, não sei, como é que eu faço? Maravilhosa essa pergunta, eu amei. E você pode usar o próprio Word. O Word, ele é uma ferramenta perfeita, o Word ele é uma ferramenta maravilhosa. A gente que é advogado, a gente não sabe muito bem ainda mexer com o Word, mas o Word ele é muito rico. Você consegue, dependendo da versão do Word, já colocar ícones pelo próprio Word. Você consegue clicar na opção de adicionar Smart Arts. Com as Smart Arts, você já consegue colocar fluxogramas, você já consegue colocar vários recursos mais elaborados que você só vai editando, escrevendo a mensagem. Você no Word consegue colocar formas, então dá para você colocar a linhazinha mesmo, com as bolinhas, sem inventar moda. Eu falo muito que arroz com feijão bem feito dá certo. Então você pega, coloca as formas e já consegue escrever no próprio Word. Mas, se você chegar e me falar, Kelly, ok, gostei do Word, mas eu queria fazer um negocinho assim que envolvesse mais imagens, que tivesse mais coisas. Tem um site que ele chama Canva. E ele é muito legal. E ele é assim. E o objetivo dele mesmo é auxiliar pessoas que são não designers a criar designer. E é muito legal. Ele é muito fácil, ele é super auto-intuitivo, você consegue trabalhar com ele muito fácil. E lá você tem um banco com elementos, você tem um banco com figuras. Então, às vezes, se você quer fazer um storyboard, por exemplo, o que é um storyboard? É como se fosse uma historinha mesmo, é você fazer um cenáriozinho com uma historinha para mostrar o lugar das pessoas, às vezes, ou qual era o lugar que. Vou citar um exemplo também de algo que eu já fiz. Precisava mostrar que aquele funcionário ele estava num ambiente que tinha insalubridade, só que ele não conseguia tirar foto. Então, criar um storyboard, mostrar, ó, esse é o funcionário, ele fica próximo disso daqui que é perigoso, esse é o material que ele tem contato todo dia. Então, isso daqui torna mais palpável. Ele não conseguiu tirar uma foto, mas eu consegui retratar aquilo e com uma testemunha a gente conseguiu provar que realmente era aquilo que estava acontecendo. E esse storyboard dá para você criar no Canva, por exemplo. Tem um site específico de storyboard, eu não vou lembrar agora o nome, mas eu fiz um post no meu perfil, depois eu até coloco ele nos stories para ficar mais fácil. Aí é bom, quem já tá aqui pode seguir lá no perfil também da Kelly, já vai Também, pegar as dicas daqui e de lá. Fiquem à vontade. E daí tem como a gente fazer tudo isso no Canva, a gente salva do Canva como se fosse uma foto mesmo, em PNG, e depois a gente leva para o Word. Então tem como a gente fazer muito essa troca também. Às vezes trazer um texto, se for um parecer, a gente traz um texto do Word para o Canva, ou trazer um elemento visual do Canva para o Word. Tem como a gente fazer muito isso. E assim, eu acho que mais do que isso, não precisa. Outra ferramenta que é muito boa e rica também para você utilizar formas e tudo mais é o próprio PowerPoint. O PowerPoint ele é maravilhoso para isso. Ele é da mesma família do Word, né? Os dois irmãos. E dá pra gente também trazer muita coisa boa lá. O PowerPoint, ele é muito rico em recursos. É que a gente não tem mais atualidade. A gente sai da escola, a gente nunca mais olha pra cara dele. Mas ele é muito bom. Legal. E sobre casos de uso, assim, na parte prática, eu achei sempre legal a gente compartilhar casos, é claro, com todo o cuidado, né, para não mencionar muito as situações reais, mas a gente falou de linha do tempo, a gente falou dos fluxogramas. Teve algum processo ou alguma atuação que parecia que não ia dar muito certo, daí com uma ideação, com uma questão construída pelo legal design, tipo, mudou a perspectiva de vocês dentro do escritório? Tem duas. Tem uma que aconteceu, Uau! inclusive, recentemente, que é muito legal. O que acontece? A gente tem um cliente, ele acabou tendo um problema, alterou uma questão, e você sabe como a Receita Federal ela é muito chata em alguns pontos. Fez uma alteração numa questão, e por conta dessa alteração, é uma instituição de ensino, alguns pais dessa instituição de ensino acabaram caindo na malha fina.
E isso foi um problema muito grande, porque Claro. ela estava certa, a instituição de ensino não tinha feito nada de errado. Mas Uhum. quando isso começa a acontecer, você se imagina na posição do pai, você vai falar, poxa, eu não fiz nada Uhum. de errado, eu tô tendo mau trabalho, nunca tive esse problema. Tem pai que fala, gente, o que vai acontecer comigo? Eu nunca caí na malha fina. Então, foi pensando nisso que a gente pegou e falou, calma, agora a gente precisa dar um máximo de orientação possível. Por quê? Porque as pessoas que eram responsáveis por essa instituição, elas precisavam, de alguma forma, passar segurança para esses pais e tudo mais, e elas não são do direito. Então, como Uhum. elas iam fazer isso? Aí. Então, elas pegaram e a gente fez realmente um fluxograma para explicar para elas, ó, o que você deve fazer. Nesse caso, o pai chegou até você, você vai fazer isso. Se não der certo, você vai fazer isso. Depois, o próximo passo, você vai explicar isso. Você vai explicar dessa forma. Ah, ele quer entrar com uma defesa, vai ser essa estrutura de defesa, você vai pegar. E depois, como última saída, elas mandavam pra gente também, até porque tem pai que não quer ter o contato com a gente, tem pai que quer ter o contato com a gente, e a gente fez toda essa estruturação. E Uhum. assim, foi muito bom, porque assim a gente conseguiu passar a segurança tanto para o nosso cliente, quanto também para os Uhum. pais, mostrar que a gente estava tendo cuidado com tudo aquilo. E assim, querendo ou não, é uma solução que parece simples, é uma Uhum. solução que foi básica. Mas é uma solução que gerou segurança em todo mundo que estava envolvido naquela relação. A gente sabia que, em qualquer hipótese, o nosso cliente ia estar falando exatamente o que precisava ser dito, não ia ser ruim para ele, não ia acontecer nada de ruim que pudesse gerar um resultado negativo para ele. Gerou também segurança nesses pais, gerou segurança no nosso cliente, então ajudou muito. Foi muito legal esse caso. Não foi Uau. legal, né? Porque eles tiveram muito trabalho, mas foi um caso bem bacana. Nossa, não, incrível. Parabéns, assim, muito legal, Obrigada. porque eu acho que, como você falou, para quem não é da área jurídica, ter o passo a passo, não faço isso, faço aquilo. Bom, e casos inesperados também podem aparecer. Então, daí a gente Sim, manda sim. para o escritório, a gente entra em Uhum. contato com a Kelly, fala com a equipe lá do escritório. Que demais, que demais. Bom, eu adoro ouvir história. Qual foi o outro caso? Você falou que tinha dois, eu fiquei Tem o curiosa. outro caso, vamos lá. O que acontece? Recentemente, ó, advogado tributarista, você já sabe, a gente só sabe falar de prescrição intercorrente. A gente fala prescrição, decadência e prescrição intercorrente. É isso que a gente trabalha, gente. E daí, tem recentemente, se for contar com base no tempo do direito, aí, recentemente a gente teve uma alteração da forma de contagem de prescrição intercorrente nos processos tributários. E daí, o que acontecia? Agora, não bastava só que tivesse qualquer movimentação no processo, tinha que ser uma movimentação específica e que efetivamente mostrava que aquele processo estava gerando um resultado. Vamos resumir assim: que o credor estava conseguindo executar o devedor de alguma forma e gerando algum resultado. Então, era isso. Agora, a forma de contagem era essa. Só que assim, isso era recente, os juízes não acreditavam muito no que a gente falava e não tava botando muita fé. Então a gente teve que fazer uma força-tarefa, porque assim, a partir desse momento, a gente conseguia classificar a prescrição intercorrente em muitos casos do escritório. Então a gente fez uma força-tarefa, vamos levantar todos esses casos e vamos daí, ó, para você ver, isso daqui é muito legal citar esse exemplo, para mostrar como a gente consegue também aplicar o legal design em demandas massificadas. A gente Uhum. precisa olhar o caso, cada caso como se fosse um caso, tudo, mas existem demandas massificadas que a gente pode utilizar também. Então a gente fez uma força-tarefa, separou todas as informações, todos os casos que cabiam naquilo e listou. Uhum. Olha, a gente vai precisar colocar em cada uma dessas petições, a gente fez as exceções, em cada uma dessas exceções de pré-executividade, a gente vai precisar colocar qual foi a data que aconteceu a citação, qual foi a data que aconteceu esse primeiro ato, qual foi a data que aconteceu esse segundo ato. E a gente foi listando isso. Então, Uhum. porque assim, eram muitos processos. Então, para a gente fazer tudo isso, ler todas essas páginas iria demorar. Então, a gente fez Uhum. um checklist mesmo do que a gente precisava achar no processo para já ter esse olhar mais direcionado. E foi Uhum. fazendo esse olhar. Daí, enquanto alguns iam fazendo isso, a gente pensou como a gente vai conseguir estruturar isso da melhor forma. Que a gente Uhum. precisa estruturar uma petição, primeiro falando dessa nova forma de contagem do prazo, depois trazendo para os fatos. Então, a gente não Uhum. vai querer trazer primeiro o fato e depois a forma de contagem. Porque o que acontece? A gente sabe que no começo das petições, os usuários eles prendem mais a nossa atenção, a atenção deles. No começo da petição, a pessoa presta mais atenção
e ela pode se perdendo no que vai passando. Então a gente falou, isso daqui vai ser o primeiro. Então a gente precisava achar alguma forma de relacionar esses fatos com o que estava acontecendo. Então, eu adoro isso, eu uso muito nas minhas petições. A gente usou uma linha do tempo, ao invés dela ser na horizontal, ela foi na vertical. E daí a gente ia colocando, a gente ia relacionando o parágrafo que a gente falava, o que tinha acontecido, o que efetivamente tinha acontecido no processo, relacionando com a linha do tempo e com o que o novo entendimento dizia. Então, nosso primeiro parágrafo da petição foi: olha, tem um novo entendimento, tem uma nova forma de se contar a prescrição intercorrente. Esse daqui é o julgado. Juntamos o julgado. Depois disso, a gente já colocava a linha do tempo relacionando com os fatos e explicava. Foi uma petição que ela deu de 4 a 5 páginas. Então, foi uma petição que era simples, a pessoa pegava, olhava, checava e era isso. Então a gente conseguiu colocar, encaixar todos esses processos. É claro que tiveram alguns que deram certo, tiveram alguns que não deram, mas estrada não deu muita bola pra gente, mas a maioria a gente conseguiu obter êxito e conseguiu aplicar aí o legal design numa demanda massificada. Nossa, não, sensacional, assim. Então o pessoal tá falando aqui, né? O Nildo tá falando, nossa, essa ideia de ser na vertical atrai muita atenção, né? Prende a pessoa e vai levando ali. Nossa. E você comentou agora de ser possível ter usar em ações massificadas, porque aí tem a questão também do tempo, né, que a gente está investindo. Você consegue trazer qualidade com uma redução de tempo também. A gente fala muito disso no cálculo de ferramentas, de possibilidades, né? A gente trabalha muito nesse sentido de gerar mais tempo para os advogados, então a gente faz com qualidade alguns serviços, presta alguns serviços para que justamente dê mais tempo. E nesse caso aí que você falou agora das ações massificadas, ficou bem clara essa parte também, né? Mas é muito legal essa questão das demandas massificadas, porque a gente ainda às vezes tem um bloqueio para. Porque parece que eu tô me contradizendo, né? Falando, poxa, até agora você estava falando que a gente precisa olhar cada caso como se fosse um caso e tudo mais. Mas a gente sabe que existem demandas massificadas e a gente sabe que às vezes tudo isso, todo esse momento de refletir, passar por essas etapas, a gente vai gastar um tempo e é um bom tempo. Então a gente também tem que ser sincero com a gente mesmo e pensar quais demandas merecem que eu gaste todo esse tempo? Qual demanda eu posso gastar todo esse tempo para eu refletir isso nesse momento? E depois você cuida das outras. Então, às vezes, tem algo que é uma ação monitória, por exemplo, que sai todo dia do seu escritório, pelo menos uma ação dessa você tem que fazer. Então, vale a pena você pegar, gastar um tempo maior e pensar em como estruturar isso melhor. Quais são os problemas que aquela ação, às vezes, tem com o juiz, como a gente pode facilitar. Às vezes, compensa a gente colocar um resuminho no começo da ação e explicar, e o juiz, ele nem vai ver tudo. Às vezes, ele fala, poxa, esse resumo aqui já me explicou. A dúvida que eu tenho é só nesse ponto, já achei o ponto e tá tudo bem. Então, isso pode ajudar também. É uma dica valiosa essa que você está dando para quem está ouvindo a gente, está aqui conversando, né? De aproveitar o começo sempre. Porque é ali que está a atenção de quem pegou. Se a pessoa encostou no teu material, a pessoa fala muito disso para filme, né? Se o filme não te atrai nos primeiros 8 minutos, depois você já pode meio que deixar assim. Dificilmente vai te arrematar de novo. Sim, então, sim, total. E eu até faço muito isso. Que acontece? A gente, como advogado, às vezes a gente só começa, a gente pega, senta em frente ao computador, começa a escrever, começa a fazer. E a gente esquece, às vezes, de parar para pensar e estruturar, e pensar como eu vou estruturar esse documento. Eu faço muito isso em petições, em contratos, em tudo, porque assim, pega e para e pensa de qualquer coisa. Qual é o meu objetivo com esse documento? Que às vezes a gente fala informação que a gente nem precisa, e a gente fica lotando a cabeça daquele usuário, daquele leitor de coisa que ele não precisa saber, não é meu objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo é que haja deferimento. Óbvio, como eu consigo esse deferimento? Eu consigo o meu deferimento se eu fizer o juiz olhar para essa prova. Se eu conseguir a produção de provas, eu consigo o meu deferimento. Então, foca a atenção do seu usuário aqui, depois você coloca os outros pontos e vai setando sobre o resto, mas foca no que realmente interessa. A gente não pode esquecer que a atenção é um ativo muito precioso. Hoje a gente está disputando a nossa atenção com o celular, hoje a gente está disputando a nossa atenção com o filho que está correndo do lado dele na casa, a gente está disputando a atenção com a mulher que está brava, porque ele não desceu ainda para jantar. Então a gente está disputando a nossa atenção com tudo isso. Então a gente precisa saber como conseguir prender essa atenção. Inclusive tem até um dado que é bem legal,
que ainda sobre essas questões de atenção e tudo mais, tem uma empresa que o nome dela é Game Station. E ela colocou no contrato dela uma cláusula que ela falava que o usuário estava vendendo, disponibilizando a alma deles para a empresa. E demoraram 7.000 pessoas, ou seja, tiveram 7.000 contratos assinados, 7.000 almas disponibilizadas para a empresa, para alguém notar isso. Então, até aquela piadinha que a gente faz, olha, você está vendendo sua alma e você nem está vendo. É claro que essa empresa fez um caráter mais sarcástico e tudo mais, mas foi algo que eles fizeram para mostrar, olha, você precisa prestar atenção nisso. Se você não prestar atenção nisso, você também pode se prejudicar. Não é porque ninguém está prestando atenção, todo mundo faz desse jeito que você também tem que fazer. Excelente, excelente. A gente já está caminhando para o finalzinho, tá super bom a gente conversar, o pessoal está acompanhando aqui. Tem algum ponto que você acha que é imperdível da gente ainda dizer hoje, ou algum ponto que a gente ainda não comentou sobre o legal design, ou alguma experiência que você teve, assim, que te marcou, que a gente pode aproveitar esses últimos minutinhos para falar de alguma coisa nesse sentido? Eu acho que assim, tudo no legal design que você faz tem que ser pensado no seu usuário, tem que ser pensado na pessoa que vai receber esse documento. Então, se você quiser esquecer tudo que eu falei aqui, mas você prestar só atenção na pessoa para quem você está direcionando tudo que você faz, eu tenho certeza que já vai dar certo. Então, se você tiver um olhar empático, pensando naquela pessoa para quem você está direcionando esse documento, você já vai estar evoluindo muito a sua advocacia, eu tenho certeza. Então, se, por exemplo, você vai mandar uma proposta de honorários, mas você para refletir se essa pessoa vai abrir a proposta no celular ou se ela vai abrir no computador, então qual fonte eu devo usar, o que vai facilitar, se eu ponho o link ou se essa pessoa vai imprimir aquilo. Se você parar a pensar para pensar em coisas básicas, coisas simples, se colocar mesmo no lugar dessa pessoa e pensar quando ela vai receber aquele documento, às vezes você pegar e se colocar até no lugar do juiz e pensar, ele vai abrir essa minha petição, qual vai ser a primeira coisa que ele vai ver? Qual vai ser a primeira dúvida que ele vai ter quando ele começar a entender um pouquinho mais sobre aquilo? Se você começar a ter essa visão, que é algo simples, banal, isso já vai ajudar muito mais, porque a gente não pode esquecer que a gente não faz nossos documentos para a gente não faz o direito para a gente faz o direito para outras pessoas. Então, quanto mais a gente consegue ter esse olhar focado nas outras pessoas, é melhor. Então, eu acho que esse é o ponto essencial para entender o legal design. O pessoal tá dando parabéns até que o Roberto comentou. Que bom. Obrigada, Roberto. Além da questão técnica, né? É muito mais subjetivo, assim, de você... Porque daí você consegue modelar para cada situação, como você comentou, para quem estava desde o começo, quem não pode se depois estar gravado, vai ficar gravado aqui no Instagram. A gente falando da questão administrativa, de você olhar para aquele servidor que vai encontrar o processo e falar: peraí, realmente, olha aqui, não é mais um processo que está querendo ganhar tempo, é um processo que está, do contrário, querendo economizar o nosso tempo aqui, simplificar a demanda, já resolver a questão, é menos uma no final do mês, mais menos uma no final do ano. Exato. E olhar um pouquinho não só para o cliente, né? Que acho que é o primeiro passo, a gente sempre pensa no cliente, mas desde o servidor que vai pegar a parte administrativa ou na questão judicial também. E você comentou já desde o começo, né? Você falou do e-mail de boas-vindas, né? De welcome. Isso. E daí tem bastante coisa que vocês fazem para o cliente, né? Como fosse um processo para o cliente mesmo de vocês. De fazer ele ficar mais próximo e ele se sentir mais à vontade mesmo em toda essa relação. E é apenas, assim, tendo esse olhar que a gente consegue ver. Porque eu não vou te falar que todo cliente, ele quer necessariamente essa proximidade. Tem cliente que não quer, tem cliente que vai chegar e vai falar, eu preciso que você resolva meu problema. É isso. Não me ligue, não fale comigo, o documento que você precisar, você pede para outra pessoa, resolve, só resolve. E tá tudo bem, é o perfil desse cliente. Então a gente precisa também ter muito essa visão para conseguir ter esse tato e ver, calma, esse cliente eu vou precisar parar e ver certinho, eu posso seguir os procedimentos que a gente já tem, ou não, esse cliente ele quer que a gente dê conta, então é isso, só vou avisar para ele quando a gente ganhou, quando tá próximo de ganhar, ou se não vai ganhar, já vou pegar e já vou preparar ele para isso. É isso. Então tudo isso por meio desse olhar empático mesmo. Legal. E de uma perspectiva mais financeira, assim, uma questão mais comercial, você acha que mudou a partir do momento que vocês implementaram, começaram a trabalhar mais com legal design, vocês conseguiram ter um perfil
com maior arrecadação, assim, com valores de consulta mais altos ou atuações com valores mais altos, ou você acha que gerou pouco impacto nesse lado também? Assim, a gente parte muito do princípio que o cliente ele paga por aquilo que ele entende. Então, quanto mais ele entender, mais ele se sentir seguro, melhor. E assim, eu não digo nem até mesmo da questão financeira, eu acho que é uma coisa que é automática. Por exemplo, quando o cliente ele começa a ter mais confiança em você e ele acredita mais em você, a chance dele te trocar por outro advogado é muito menor. Então, nem que você não ofereça aquele serviço, ele vai te pedir uma indicação de outro advogado que ofereça esse serviço. Então, eu acho que essa relação de confiança é o que vale ouro mesmo, que é o que você consegue desenvolver melhor e aquele cliente, aquilo que o pessoal sempre fala aqui no Instagram, e ele daí vai te pensar em você como a única pessoa, a única opção, a única pessoa que pode resolver aquele problema. Então, isso sim, total. Quanto mais a gente consegue gerar essa confiança, mais a gente tem visto que tem desenvolvido melhor a relação com o nosso cliente e, consequentemente, fidelizado mais. Que legal. Então, o Legal Design está aí para quem quiser se aprofundar, né? Fica o convite para o pessoal seguir teu perfil também, Kelly, aqui no Instagram, né? E continuar pegando as dicas, porque são coisas que são sempre casos e possibilidades para a gente ir trocando. Muito obrigada por a gente ter batido esse papo. Acho que foi super especial. O pessoal adorou aqui. Mais gente deixou parabéns para você, agradecer pelas dicas, as dicas maravilhosas. Parabéns, doutora Kelly. Obrigada, gente. Eu agradeço muito vocês por me cederem o espaço, por confiarem no meu trabalho, ter essa transferência aqui de autoridade. Fiquei muito feliz. Desde a primeira vez que eu vi o convite de vocês. Agradeço muito e, assim, poderia ter sido melhor. Eu amei passar esse tempo aqui com vocês. Muito, muito obrigada. Quem quiser, gente, agora também, fazendo meu jabá, pode me seguir lá. Fiquem à vontade. Se você quiser, pode me chamar no direct. Eu sou super acessível, eu gosto de conversar. O mesmo tanto que eu fiquei falando aqui, eu falo lá também. Então, sintam-se à vontade. Muito obrigada pelo convite, viu? Então, @Kelly Basso, underline, Isso, né? underline, isso. E aí a gente pode acompanhar por lá também. A gente falou várias dicas, ferramentas, possibilidades. Quem já usa o cálculo jurídico já conhece algumas possibilidades que a gente tem. Está falando da linha do tempo, né? Para os advogados do previdenciário, mas a ideia é que a gente traga mais coisas, a gente tem muitos infográficos, coisas que podem dar ideias para vocês também. Muito materiais gráficos que a gente tem aqui de design que produz aqui para o cálculo jurídico. Então a gente vai trocando inspirações, ideias, pensando sempre em como trazer as coisas da forma mais clara. E eu acho que esse tema não poderia ser mais bem explicado do que a Kelly trouxe hoje. A gente se encontra na semana que vem com mais temas. Então, semana que vem, o Gabriel vai estar com vocês aqui falando de mais um tema super relevante para o direito, às 11h57. Kelly, a gente se vê então em breve, numa próxima. Um ótimo almoço para vocês. Obrigadão. Obrigada eu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Ótima Tchau, tchau. semana.